Você talvez tenha muito interesse em aprender coisas novas, se desenvolver, mas sabia que isso pode estar sendo a razão do seu fracasso? Hoje eu quero te mostrar como a sua busca por conhecimento pode ser mais nociva do que benéfica. E o que precisa ser feito para mudar esse resultado com algumas pequenas alterações. Meu nome é Bruno Rosa, esse é o canal da Dom PF, a maior instituição do Brasil de desenvolvimento humano voltada à alta performance. O nosso objetivo é elevar você ao top 3% da população, sempre com ferramentas, nunca com motivação. Eu gostaria de começar compartilhando uma história que é contada há milhares de anos sobre um jovem que poderia ter pedido qualquer coisa no mundo. E eu digo qualquer coisa mesmo. Ele poderia ter pedido riquezas incalculáveis, poder, uma vida longa, fama, que ecoaria por séculos, mas quando lhe foi dada essa oportunidade extraordinária, quando lhe perguntaram o que seu coração mais desejava, ele disse algo que mudou não apenas a sua própria vida, mas o curso da humanidade. Ele pediu sabedoria. Esse jovem era o Salomão. Agora, por que a escolha dele guarda a chave mestra para tudo o que você sempre quis na vida? Eu passei boa parte da minha vida estudando sobre sucesso, estudando o que faz da vida de uma pessoa uma aventura magnífica, enquanto para outros é uma luta diária. E eu descobri algo que pode ser surpreendente. A diferença não é sorte, não são as circunstâncias. Não se trata nem de talento ou inteligência da maneira como a maioria das pessoas pensa. A diferença está na sabedoria. E sabedoria, meu amigo, é algo completamente diferente de conhecimento. A gente vive em um mundo afogado em informação, mas faminto por sabedoria. E é exatamente por isso que tantas pessoas se sentem perdidas hoje. Deixa eu levar você de volta àquele momento da história em que Salomão estava numa encruzilhada. Ali estava um jovem rei repentinamente lançado numa posição de enorme responsabilidade, tinha que lidar com uma nação, ele tinha que tomar decisões que afetariam milhões de vidas, e na quietude da noite, de acordo com o texto antigo, ele teve um encontro que definiria tudo o que ia seguir adiante. Ele recebeu um cheque em branco do próprio universo. Pense nisso por um instante. Se alguém viesse até você nessa noite e dissesse, peça qualquer coisa, o que você diria? Pediria dinheiro, saúde, amor? Pediria para que talvez todos os seus problemas se dissolvessem como sal na água? Salomão pediu um coração compreensivo. Ele pediu a capacidade de discernir entre o bem e o mal, de tomar decisões corretas, de enxergar com clareza um mundo tantas vezes que parece nublado e confuso. E eis o que me fascina nessa história antiga. Eis porque ela é importante talvez para você hoje. O pedido de Salomão foi tão incomum, tão inesperado, que revelou algo profundo sobre a natureza do próprio sucesso. Quando você pede sabedoria, quando desenvolve um coração compreensivo, tudo mais que você possa desejar flui naturalmente em sua direção, quase que sem esforço. Agora, eu preciso que você entenda algo crucial. Sabedoria não se trata de acumular fatos. Não se trata de memorizar informações e se tornar uma espécie de Google ou Chat GPT. Eu conheci pessoas com vários diplomas, pessoas que conseguiam recitar livros inteiros de cor, mas que estavam completamente perdidas quando se tratava de viver uma vida significativa e bem-sucedida. E eu conheci pessoas que mal terminavam os estudos, que possuem uma profundidade de sabedoria que as guiou a conquistas extraordinárias e a profunda satisfação. Sabedoria é algo completamente diferente, é a capacidade de ver a vida como ela realmente é, de compreender os princípios que governam o sucesso e a felicidade e agir em harmonia com esses princípios. Salomão compreendeu algo que a maioria das pessoas ignora durante toda a vida. Ele entendeu que se você construir a base correta, tudo mais se constrói naturalmente sobre ela. Se você desenvolver sabedoria, naturalmente vai tomar decisões melhores. Se você tomar decisões melhores, naturalmente criará resultados melhores. E se você gerar melhores resultados, também naturalmente acumulará riquezas, respeito e todas as coisas que as pessoas buscam diretamente. Mas aqui está o paradoxo. O belo paradoxo que Salomão compreendeu tão perfeitamente. Quando você busca sabedoria, você conquista tudo mais. Mas quando você busca tudo mais, muitas vezes não conquista nada, nem mesmo sabedoria. E é isso que separa os verdadeiros bem-sucedidos daqueles que lutam perpetuamente. A pessoa que luta, ela acorda perguntando: como é que eu posso ganhar mais dinheiro hoje? A pessoa bem-sucedida, ela acorda perguntando: o que eu posso aprender hoje que vai me tornar mais valioso? Você vê esse padrão em todos os lugares assim que começa a procurar.
O vendedor que luta foca em técnicas de fechamento e táticas de manipulação. O vendedor mestre estuda a psicologia humana, aprende a ouvir profundamente, entende o que as pessoas realmente precisam ao invés de dizer o que elas querem. Um busca comissões, o outro busca compreensão. E, ironicamente, de forma consistente, aquele que busca compreensão deposita cheques muito maiores. O médico medíocre memoriza procedimentos e protocolos. O médico excepcional, ele permanece infinitamente curioso sobre novas pesquisas, sobre conexões entre sistemas, sobre por que um paciente responde de forma diferente do outro. Um pratica a medicina como uma transação, o outro a pratica como uma vocação, uma arte que exige aprendizado contínuo. E os pacientes, de alguma forma, eles sempre percebem a diferença. Você não percebe? Agora, aqui é onde a maioria das pessoas interpreta mal a história de Salomão. E a razão de eu ter dito que simplesmente buscar conhecimento pode te levar à derrota. Eles pensam que sabedoria significa acumular informações, eles pensam que significa ler mais livros, frequentar mais seminários, colecionar mais diplomas e certificados para colocar na parede. Isso não é sabedoria, isso é apenas coleta de dados. Sabedoria é algo totalmente diferente. Sabedoria é a capacidade de enxergar padrões onde outros veem caos. É a capacidade de distinguir entre o que importa e o que apenas faz barulho. É saber não apenas o que fazer, mas quando fazer. Igualmente importante, quando não fazer absolutamente nada. Salomão pediu um coração compreensivo. Compreensão não apenas é conhecimento, mas a capacidade de discernir, de julgar, de observar corretamente, de ver além das superfícies, das coisas que estão ali envolvidas. Isso é precisamente o que transforma uma pessoa comum em alguém extraordinário de valor. A maioria das pessoas passa pela vida colecionando fatos como se estivessem colecionando conchas na praia. Eles absorvem essas informações aqui, um conhecimento ali, e pensam que está tornando isso mais instruído. Eles estão, na verdade, perdendo completamente o ponto principal. Compreensão é o que acontece quando você pega todos esses fatos e enxerga o padrão. É o que acontece quando você para de memorizar e começa a compreender. É a diferença entre saber a letra de uma música e sentir a música na sua alma. Deixa eu dar um exemplo concreto. Duas pessoas trabalham na mesma empresa. Ambas têm acesso às mesmas informações, ao mesmo treinamento, às mesmas oportunidades. Mas uma delas ascende constantemente enquanto a outra estagna. Qual é a diferença? A quem ascende desenvolveu a compreensão. Ela não se pergunta como fazer para ganhar mais. Ela se pergunta como fazer para se tornar mais. Ela não apenas sabe o que precisa ser feito, ela entende por que precisa ser feito. Ela vê como o seu trabalho se encaixa no contexto geral. Ela compreende os princípios por trás dos procedimentos. E como ela entende, ela consegue se adaptar, ela consegue inovar, ela consegue resolver problemas que não tem uma solução prescrita no manual. A outra pessoa ainda está esperando que alguém lhe diga exatamente o que fazer, o passo a passo. Ela nunca foi além do conhecimento rumo à compreensão. E aqui que a coisa fica realmente interessante. A compreensão se acumula. Cada nova coisa que você realmente entende torna mais fácil entender a próxima. É como construir uma estrutura de metal. Cada peça de compreensão que você adiciona torna toda a estrutura mais forte, mais capaz de suportar novos conhecimentos. Pense nisso. Uma pessoa verdadeiramente instruída pode ler uma notícia e não apenas ler o que aconteceu, mas entender as forças que fizeram com que aquilo acontecesse. Ela pode olhar para uma empresa e ver não apenas o que ela está fazendo, mas por que está tendo sucesso ou fracasso. Ela pode ouvir um argumento e discernir a lógica, ou a falta dela, por trás das palavras. Isso sim é poder. Poder real, tangível. O poder de tornar melhores decisões. O poder de ver oportunidades que outros simplesmente não veem. O poder de evitar armadilhas que prendem as massas desavisadas. E esse é o verdadeiro segredo que a maioria das pessoas nunca descobre. A qualidade do pensamento delas determina a qualidade da vida. Não a sorte, não as circunstâncias, não quem você conhece ou onde você nasceu, a qualidade do seu pensamento. Imagine dessa forma, um vendedor ambulante acorda pela manhã e vê pela janela uma grande tempestade assolando a cidade. Ele pensa, quem conseguiria sair numa tempestade como essa para vender alguma coisa? Ele fica em casa. Outro vendedor, na mesma manhã,
que mora do outro lado da cidade, olha pela janela, mesma tempestade, e pensa: que maravilha, que dia perfeito para sair e fazer vendas. Todo mundo deve estar em casa, especialmente os vendedores. Observem, a gente está falando da mesma oportunidade, mesmos recursos, mesmas quantidade de tempo no dia. Uma pessoa olha para essa encruzilhada e vê apenas problemas, obstáculos, razões pelas quais as coisas não vão funcionar. A outra olha para a mesma situação e vê possibilidades, soluções, caminhos a seguir. Qual é a diferença entre elas? Não é inteligência, nem educação, nem talento. A diferença está em como elas treinaram as suas mentes para processar informação. Essa é a base da sabedoria. Uma desenvolveu o hábito do pensamento construtivo, a outra não. Eu me recordo de conversar com um empreendedor de sucesso que me disse algo que eu nunca vou me esquecer. Ele falou: Bruno, eu não sou mais inteligente que os meus concorrentes. Eu apenas faço perguntas melhores. Perguntas melhores, essa é a chave. Enquanto outros perguntam por que isso acontece comigo, ele perguntava o que eu posso aprender com isso. Enquanto outros perguntam por que isso não funciona, ele perguntava como eu posso fazer para isso funcionar. Mesma realidade, abordagem mental completamente diferente. E essa diferença, ela cria resultados completamente diferentes. Seu cérebro é como um mecanismo de busca. Qualquer pergunta que você faça a ele, ele começa a trabalhar para encontrar respostas. Faça perguntas ruins e você obterá respostas ruins. Faça perguntas poderosas e você também obterá respostas poderosas. É simples e profundo assim. A maioria das pessoas anda por aí com seu mecanismo de busca mental configurado para encontrar problemas, perigos, motivos para se preocupar. Eles se programaram para o pessimismo sem nem perceber. Então eles se perguntam por que a vida parece tão difícil? Por que as oportunidades parecem escassas? Por que o sucesso parece tão impossível? Mas aqui que está a beleza. Você pode reprogramar esse mecanismo de busca quando quiser. A partir de agora, nesse exato momento, você pode começar a treinar a sua mente para fazer perguntas diferentes, para procurar coisas diferentes, para processar a realidade através de um filtro completamente diferente. E o magnífico disso é que essa mudança de mentalidade não lhe custa absolutamente nada, nem um centavo, nem um favor. Você não precisa de permissão de ninguém, você não precisa esperar que as condições sejam perfeitas. Você simplesmente precisa decidir. Eu me lembro de ter conversado com um operário de fábrica anos atrás, quando eu morava ainda no Rio, que me exemplificava perfeitamente esse princípio. Ele trabalhava no turno da noite, 10 horas de trabalho repetitivo, que a maioria das pessoas consideram maçante e massacrante, mas quando eu perguntei sobre o trabalho, os olhos dele brilhavam. Ele me disse que havia transformado o chão de fábrica no seu laboratório pessoal de psicologia humana. Ele estudava como diferentes pessoas reagiam ao estresse. Ele observava quais supervisores inspiravam lealdade e quais criavam ressentimento. Ele percebia padrões de produtividade, moral, de comunicação. Ele estava fazendo algo diferente fisicamente? Não. As pessoas, as mesmas máquinas, as mesmas tarefas, as mesmas luzes fluorescentes zumbindo acima da cabeça eram para todos, mas mentalmente ele havia transformado aquele ambiente em algo infinitamente mais interessante. Ele estava aprendendo lições sobre a natureza humana que mais tarde poderiam ajudá-lo a construir um negócio de consultoria de sucesso. E foi o que aconteceu, eu já vou contar sobre essa história. A fábrica ela não havia mudado, as suas perguntas sim. E é isso que eu quero dizer como processar a realidade através de um filtro diferente. Os eventos da sua vida, eles não mudam, o filtro sim. O filtro muda. E quando o filtro muda, tudo muda. Pense uma fotografia por um momento. A mesma paisagem fotografada através de filtros diferentes produz imagens radicalmente diferentes. Esse, inclusive, foi o princípio fundamental do Instagram e o que fez se destacar tanto dos demais aplicativos na época. Um filtro realça os azuis e cria uma atmosfera de tranquilidade, outro enfatiza o vermelho e cria um drama. A paisagem em si ela permanece constante, mas a sua experiência dela se transforma completamente com base no filtro que você escolhe.
A sua mente ela funciona exatamente da mesma maneira. Nesse momento você está aplicando um filtro específico à sua experiência, a processar esse vídeo que você assiste. Talvez seja o filtro do o que é de errado aqui, ou o filtro do por que isso sempre acontece comigo, ou o filtro do eu não sou bom o suficiente. Esses filtros estão produzindo uma imagem muito específica da sua realidade. Mas você pode mudar o filtro agora mesmo, nesse momento. Você pode instalar o filtro do que eu posso aprender com isso, o filtro de como isso está acontecendo para mim, em vez de comigo. O filtro do que está funcionando e o que eu posso aprimorar. E aqui está o que acontece. Quando você realmente usa esses filtros consistentemente, o seu mundo começa a mudar. Não porque as circunstâncias se reorganizam magicamente, mas porque você agora está vendo o que sempre esteve lá, mas invisível para a sua maneira anterior de pensar. Eu vi acontecer com um operário de fábrica, nesse mesmo caso. Quando ele perdeu o emprego e a fábrica foi vendida, ele já tinha a sua meia-idade, não tinha diploma universitário, numa indústria que era muito nichada, difícil de se recolocar. Tudo em sua situação gritava vítima. E por 6 meses foi assim exatamente que ele se viu. Mesmo sendo uma boa pessoa, tendo tido uma postura positiva, talvez ele tenha mudado o filtro quando esse episódio aconteceu. Até que alguém fez uma pergunta simples para ele. O que você aprendeu em 20 anos nesse chão de fábrica que ninguém mais sabe? E ele começou a pensar de forma diferente. Ele era o cara de que todo mundo recorria quando uma máquina quebrava. Ele conseguia diagnosticar problemas pelo som. Ele entendia de fluxo de trabalho, eficiência, gargalos. Em 1 ano, ele estava prestando consultoria para 3 fabricantes concorrentes na região, ganhando mais do que jamais havia ganhado e trabalhando no seu próprio horário. O mesmo homem, as mesmas habilidades, filtro diferente, vida diferente. A maioria das pessoas espera que as suas circunstâncias mudem antes de mudarem a sua maneira de pensar. Isso está na contramão. Seu pensamento é o que cria as circunstâncias, não diretamente, não magicamente, mas através das milhares de pequenas decisões e ações que o seu pensamento gera todos os dias. Quando você pensa, eu estou preso, você toma decisões que te prendem. Quando você pensa, eu estou aprendendo, você toma decisões que te levam ao aprendizado. Quando você pensa, isso está acontecendo comigo, você se retrai. Pensamentos diferentes, ações diferentes, resultados diferentes. É mecânica, é previsível. É uma lei assim como a gravidade. Agora, você pode estar pensando, isso parece muito bom, Bruno, mas você não conhece a minha situação. Você não sabe o que eu estou enfrentando. Você não sabe o quão ruim o meu cenário hoje realmente é. E você tem razão. Eu não sei. Mas eu sei disso. Seja qual for o seu desafio, alguém já enfrentou situações piores e as usou como um trampolim. Eu não estou dizendo para minimizar a sua luta. Eu estou dizendo para maximizar as suas possibilidades. Se as circunstâncias determinassem o resultado, todos na mesma situação, na mesma circunstância, teriam o mesmo resultado e não é assim. A variável que existe não é o que acontece. A variável é como você pensa sobre o que acontece. E aqui está uma conversa que eu tive não muito tempo atrás. Um homem veio até mim e disse, Bruno, eu tentei essa coisa de mudar o pensamento, de ser mais sábio, não funcionou. E eu falei assim para ele, o que exatamente você tentou? Ele disse, bom, eu disse a mim mesmo que eu ia ter um bom dia. Resultado, fiquei preso no trânsito, meu café derramou e o meu maior cliente cancelou. Que belo exemplo de pensamento sábio. Percebe o que aconteceu? Ele achou que sabedoria significava nada de ruim agora vai me acontecer, vai me afetar. E não se trata disso. Não se trata de controlar as circunstâncias externas. Trata de se controlar as suas reações perante elas. Eu disse a ele, você considerou que talvez o trânsito tenha te salvado de um acidente mais à frente, que derramar o seu café te fez ficar mais atento pelo resto do dia, que perder aquele cliente possa ter aberto um espaço para um melhor? Ele me olhou assim com um certo espanto. Alguns meses depois, ele me procurou e falou, olha, ô Bruno, você estava certo. Aquele cliente que cancelou, realmente eu substituí por 2 melhores e eu nunca teria tido tempo para ele se eu tivesse atendendo ainda aquela conta antiga. O trânsito, o café, o cliente cancelado, nada disso mudou. O que mudou foi a interpretação dele. E quando a interpretação muda,
as ações também mudam. Ações diferentes, resultados diferentes. Então deixa eu ser bem claro sobre uma coisa. Eu não estou sugerindo que você finja que os problemas não existem. Isso não é sabedoria, isso é ilusão. Sua casa está pegando fogo, você não vai ficar parado afirmando que está tudo bem. Você sai e liga para os bombeiros. Mas aqui está o que você controla. Você pode escolher ver isso como uma devastação completa ou como uma oportunidade de reconstruir algo melhor. Você pode escolher ficar amargurado, ser grato, porque você e a sua família estão agora seguros. Você pode escolher se ver como uma vítima das circunstâncias ou como alguém resiliente o suficiente para lidar com qualquer coisa que vier. A interpretação que você escolher vai determinar o que você vai fazer a seguir. E o que você fizer a seguir vai determinar se você terminará melhor ou pior do que antes. A maioria das pessoas nunca entende isso. Elas pensam que felicidade, sucesso, paz de espírito vem de ter as circunstâncias certas. Consiga o emprego certo, case-se com a pessoa certa, more na casa certa, então agora você vai ser feliz. Mas você e eu conhecemos pessoas que têm tudo isso e são infelizes. E a gente conhece pessoas que têm muito pouco e irradiam alegria. A diferença não está nas circunstâncias dela. Está na maneira como elas pensam. Elas entendem algo que a maioria das pessoas não entende. A felicidade não é uma recompensa que vem depois do sucesso. Ela é o combustível que cria o sucesso. O carpinteiro feliz constrói móveis melhores. O professor alegre alcança mais alunos. O vendedor satisfeito ele faz mais vendas. Não por manipulação, mas por meio de conexão genuína. Pensa na última vez em que alguém te atendeu e realmente gostou do seu trabalho. Talvez uma garçonete que sorriu. Não porque tinha que sorrir, mas porque queria. Um mecânico que se orgulhou de resolver o seu problema. Um balconista que te tratou como um amigo, não como uma transação. Você lembra deles, não lembra? A atitude deles se destacou como uma vela na escuridão porque se tornou tão rara. Agora, eis o que é fascinante. Quando pesquisadores estudam pessoas que mantêm a felicidade, apesar das dificuldades, eles encontram um fio condutor comum. Essas pessoas têm o que os psicólogos chamam de locus de controle interno. Eles acreditam que, embora não possam controlar o que acontece com eles, eles podem controlar como reagem. Eles não esperam que as circunstâncias mudem. Eles mudam a sua relação com as circunstâncias. Eu conheci um homem que trabalhou em uma fábrica por 30 anos. Mesmo trabalho, mesma rotina, mesmo salário modesto. Seus colegas reclamavam constantemente da gerência, dos salários, da monotonia. Só que esse homem chegava todos os dias, todas as manhãs, com um sorriso no rosto. Ele aprendeu o nome de todo mundo no prédio, todos dos executivos aos faxineiros. Ele contava piada, ele comemorava aniversário. Ele transformou aquele chão de fábrica em uma comunidade. Quando eu perguntei como ele se mantinha tão positivo, ele disse algo que eu nunca vou me esquecer. Ele disse, eu decidi há muito tempo que eu poderia cumprir o meu tempo aqui ou fazer com que meu tempo aqui me servisse. Eu não posso mudar o trabalho, mas eu posso mudar o que o trabalho significa. E o que o trabalho significa? Esse é o segredo. Duas pessoas podem exercer trabalhos idênticos e viver vidas completamente diferentes, baseadas unicamente no significado que atribuem ao que fazem. Considere o famoso caso do faxineiro da NASA durante o programa Apollo. Quando o presidente Kennedy visitou o local, ele perguntou a um faxineiro o que ele estava fazendo. O homem não disse, eu estou limpando o chão. O que ele falou foi, eu estou ajudando a levar um homem à lua. Mesmo esfregão, mesmo piso, vidas completamente diferentes. Aquele faxineiro ele compreendeu algo que a maioria das pessoas jamais compreenderia talvez numa vida inteira. O significado não está na tarefa em si. O significado é a lente através da qual você enxerga a tarefa. E aqui é que está algo notável. Você pode escolher a lente. Você repõe as prateleiras de um supermercado. Você não está movimentando produtos. Você está garantindo que as famílias possam se alimentar, estejam abastecidas. Você faz parte da infraestrutura invisível que mantém a civilização funcionando sem problemas. Você atende uma central de atendimentos. Você atende telefones.
telefonemas. Você não está apenas recebendo reclamações, você é a voz humana que tranquiliza alguém, que resolve o seu problema, que dá a essa pessoa uma preocupação a menos, um conforto num dia já complicado. Você leciona uma escola pública com dificuldade, você não está cuidando de adolescentes indiferentes, você está plantando uma semente que podem não florescer por 20 anos, mas quando florescerem, vão mudar toda a trajetória de alguém. Veja bem, o trabalho em si ele é neutro. É a história que a gente conta a nós mesmos sobre o trabalho que cria significado ou sofrimento. Isso não é um truque de sabedoria. Essa é a estrutura fundamental da consciência humana. Nós somos criaturas que atribuem significado. A gente não pode deixar de atribuir significado à nossa experiência. A questão é se a gente faz isso conscientemente e intencionalmente ou se a gente deixa ao acaso, as circunstâncias e outras pessoas fazerem por nós. A maioria das pessoas deixa o mundo dizer a elas o que o seu trabalho significa. O mundo diz: você é apenas um garçom, você é apenas um motorista, apenas um assistente, e elas aceitam como a sua identidade. Você não precisa aceitar a definição de ninguém sobre o que você faz. Quando você controla o significado, você controla a sua experiência. E quando você controla a sua experiência, você começa a controlar a sua vida. Isso não significa mentir para você mesmo sobre um trabalho que você realmente odeia, mas significa reconhecer que mesmo em circunstâncias difíceis, você tem mais poder de ação do que pensa. Eu vi pessoas transformarem suas carreiras inteiras, não mudando de emprego, mas mudando a sua narrativa interna sobre o trabalho que elas já possuíam. Um porteiro num hospital que parou de se ver como apenas alguém que abre portas e começou a se ver como parte de um ambiente de cura. Um representante de atendimento ao cliente que reformulou as reclamações não como ataques, mas como uma oportunidade para resolver problemas. As circunstâncias externas permaneceram as mesmas. A transformação aconteceu inteiramente no âmbito do significado. E aqui que a maioria das pessoas interpreta mal a sabedoria. Elas pensam que se trata de fingir que tudo está maravilhoso, quando não está. Não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando de algo muito mais sofisticado. É a capacidade de encontrar valor genuíno e significado no que você está fazendo, ou a sabedoria para reconhecer quando é hora de mudar. Porque aqui está a verdade, alguns trabalhos realmente não são adequados para você. Alguns ambientes de trabalho são genuinamente tóxicos. E a mesma clareza mental que te ajuda a encontrar significado em um trabalhador, por exemplo, desafiador, ou em uma situação fora do padrão, também vai ajudar a reconhecer quando é hora de seguir em frente. A diferença é que você vai tomar essa decisão a partir de um lugar de poder, não de desespero. Quando você deixa um trabalho porque está buscando algo melhor, isso é completamente diferente de deixar um trabalho porque você está fugindo de algo que odeia. O primeiro é uma decisão estratégica, o segundo é uma reação emocional. E o seu próximo trabalho vai saber a diferença, mesmo que você não consiga articular o porquê. Então, qual que é a prática aqui? Como você realmente implementa essa mudança na forma como enquadra a sua experiência de trabalho. Aí vai a dica. Comece prestando atenção à sua linguagem. Observe como você descreve o seu trabalho para os outros. Observe as histórias que você conta a si mesmo sobre o seu dia de trabalho. São histórias de fardo ou histórias de desafio? São narrativas de vitimização ou narrativas de crescimento? E aí você experimenta de forma deliberada diferentes enquadramentos, não falsos, mas diferentes perspectivas verdadeiras. Se você trabalha com vendas e odeia, por exemplo, empurrar produtos para as pessoas, e se você estivesse realmente ajudando as pessoas a resolver problemas que elas têm? Se você trabalha na área contábil e odeia lidar com números o dia todo, imagine se você estivesse criando a ordem e clareza para as empresas permitirem tomar decisões melhores. Não se trata de mentir para si mesmo ou mascarar uma insatisfação genuína com afirmações positivas. Trata-se de você reconhecer que o significado não é inerente ao trabalho em si, é algo que a gente traz para ele. Duas pessoas fazendo exatamente o mesmo trabalho podem ter experiências completamente diferentes, não porque o trabalho seja diferente, mas porque o significado que atribui a ele é diferente. E isso que acontece quando você muda a perspectiva. Sua energia muda, sua atitude muda.
e como sua atitude muda, os resultados que você também obtém começam a mudar. Você começa a perceber oportunidades que antes eram invisíveis. Você se conecta com pessoas de forma diferente. Você se torna alguém que contribui em vez de alguém que apenas suporta. Eu vi essa transformação acontecer várias vezes. Alguém preso num emprego que detestava, sentindo-se encurralado, convencido de que não tinha mais opções, e aí algo muda. Não as suas circunstâncias, a princípio, a sua perspectiva. Elas começam a se fazer perguntas diferentes, não como escapar daquilo, mas o que ela pode aprender com aquilo. Não porque isso está acontecendo com ela, mas no que ela está se tornando com aquela experiência. E gradualmente, quase que imperceptível, no início, tudo começa a mudar. Às vezes, descobrem que o seu papel atual tem dimensões que nunca haviam notado. Às vezes desenvolvem habilidades que abram portas inesperadas. Às vezes simplesmente elas se tornam o tipo de pessoa que atrai melhores oportunidades porque elas pararam de irradiar desespero e insatisfação. Agora eu quero deixar claro algo muito importante. Reformular a sua situação não significa que você tenha que ficar nela para sempre. Você não está assinando um contrato com a mediocridade. Você não está atraindo os seus sonhos ao fazer as pazes com o seu presente. Na verdade, é exatamente o oposto. Quando você para de resistir ao lugar onde está, quando você para de gastar toda a sua energia mental e emocional lutando contra a sua realidade atual, você libera essa energia para algo produtivo e positivo. Você consegue pensar com mais clareza, você consegue planejar com mais eficácia. Você consegue dar passos deliberados em direção a algo melhor, em vez de apenas lutar de forma impulsiva tentando escapar. E se você quer fazer essa transformação de forma estruturada e consciente, te convido a fazer parte do Clube dos 3%, uma plataforma fechada com materiais e ferramentas que vão te ajudar nesse processo, com pessoas também que compartilham do mesmo objetivo. Inscrição é gratuita, link na descrição do vídeo. Não é encorajamento, é procedimento.